Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Que você possa estar abaixando suas cabeças para a gente estar entrando no momento para falar com o Senhor. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por cuidar da nossa vida, Senhor Pai. Obrigado por mais um final de semana também. Nesse momento também que o Senhor possa estar recebendo todo o nosso louvor e adoração nesse momento, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar cuidando do coração de cada um, Senhor Pai. As pessoas que estão presentes aqui e as pessoas que estão assistindo das suas casas também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Pai, do forte louvor, recebendo todo o amor, Senhor Pai, de cada um, da gratidão de cada um que tem pelo Senhor, Pai. Já pedimos também pelo resto do culto e pelas famílias também, Senhor Pai. Já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música La Única Razão, que diz que a única razão da minha adoração é o Senhor, e que Deus é a única verdade, a luz e a nossa salvação. E que esse momento não seja somente a razão da minha adoração, mas que seja o momento da nossa adoração ao Senhor. E vamos estar então cantando a música. Única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te amaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te adoraré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos estar agora cantando a próxima música que chama Poder para Salvar. Deus enviou seu único filho para morrer por cada um de nós, salvando a vida de cada um de nós e se tornando assim o poder que ele tem por nos salvar. E assim vamos estar declarando ao Senhor através desse louvor a gratidão que por ele ter salvado a vida de cada um de nós.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A próxima música que vamos estar cantando aqui é uma música chamada Quebrantado. E o grande amor de Deus, né, que pela cruz, Ele nos salvou, trazendo a vida eterna. E dessa forma somos quebrantados pelo amor do Senhor. Que vocês possam estar agora se levantando para a gente estar cantando esse louvor. Olho para a cruz, e para a cruz
participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Pode estar se sentando. Vamos estar agora entrando no momento de oferta com a música Entrega.
Pai, está orando já no encerramento do momento de louvor, ofertas e já pela pregação também. Oramos. Pai Celestial, nós te damos graça por mais este dia, agradecemos por esse momento de podermos cultuar o Senhor, podemos te louvar e te adorar, Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de estarmos na Tua presença, de poder elevar os céus, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, as nossas angústias também, as nossas lutas, Pai, e somos gratos porque o Senhor é o Deus fiel que se inclina para ouvir os Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa se alegrar conosco aqui nesta manhã. E assim também consagramos as ofertas levantadas aqui, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar abençoando o Teu povo, possa estar provendo todas as coisas, todas as necessidades dos Teus filhos, Pai. Que não venha faltar, Senhor, do pão, não venha faltar, Senhor, do vestir, não venha faltar da comunhão, e o Senhor possa realmente estar cuidando, Senhor, de todos nós. E queremos estar pedindo também por esse tempo que vamos agora nos assentar à Tua mesa, que o Senhor possa tocar o nosso coração, nos quebrantar, Senhor, para que a gente possa cumprir, Senhor, com essa aliança que o Senhor fez conosco aqui, ainda em vida, Senhor, e também, desde já, entregamos o momento da mensagem nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha abençoar a vida da Gilza, venha conduzir ela, Senhor, nos Teus passos, e tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para falar, Senhor, a Tua igreja aqui nesta manhã, e todas as coisas sejam para a honra e glória do Teu nome. Assim, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora está entrando no momento. Igreja. É diferente hoje, com pandemia, da gente olhar lá para o capítulo 2 de Atos e ver que num sermão de Pedro, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas se convertiam e viviam juntos, e estavam juntos em tudo que se fazia para Deus. Pensar nisso, em meio de uma pandemia, para nós é um desafio. Mas, na busca desse crescimento, devemos também evitar que caiamos nessa idolatria de números, chamado de numerolatria, e também o medo dos números. Também devemos ter medo de número. Como é que vamos encher agora a igreja de gente com essa pandemia? Então, muitos pastores, muitas igrejas têm sofrido com a numerofobia, com medo de reunir o povo e acontecer algo de ruim para o povo. Então, são desafios que nós estamos travando nesse tempo de pandemia, ou nesse fim de pandemia, enfim, mas isso não é uma coisa nova. É isso que conforta o nosso coração. Que o desafio que estamos enfrentando hoje não é novo. Isso já vem dos tempos primórdios. Nesse capítulo 2, Jesus tinha, capítulo 1, capítulo 2 de Atos, Jesus tinha ido para os céus e tinha deixado uma ordem para os discípulos. E a obra tinha que continuar. E eles tinham que fazer. Jesus tinha dado desafios para eles. E eles tinham que tocar. E Jesus não estava mais ali presente. Jesus disse, eu vou lá e eu vou mandar um Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. Vocês aí se viram nos 30. Se vira, vocês são 12, se virem aí vocês, mas minha obra não pode parar. E assim começou o grande desafio de Atos capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2, versículo 42. Diz assim, Atos 2, capítulo 2, versículo 42, diz assim, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Olha a missão dos apóstolos. Com todo o desafio que eles viam pela frente, que Jesus tinha deixado para eles, eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Parece um pouco com os dias de hoje, não é? Parece um pouco com o que estamos fazendo aqui hoje. Acabamos de partir o pão, acabamos de orar juntos.
e acabamos de enfrentar o grande desafio dessa chuva de domingo de manhã para vir para o culto. É muito desafio. Então, esse versículo de hoje é algo assim bem real na nossa vida. E o primeiro desafio que a igreja tem enfrentado, e não é de hoje, é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual de uma igreja deve ser maior do que o crescimento numérico. Não adianta a gente querer que a igreja esteja lotada de gente, se ela é fraca espiritualmente. Se você senta do lado do teu irmão e pede uma oração e ele não tem condição de orar por você porque não sabe, porque não aprendeu ainda a orar, porque não sabe como se conduzir a Deus para levar a tua vida na presença dele. Não adianta. É melhor ter 5 que vai para o céu quando Jesus voltar, do que ter 5.000 que fique aqui na terra quando Jesus voltar. Então a igreja precisa se preocupar com qualidade espiritual e não com números em bancos ocupados, cadeiras ocupadas. E esse é um desafio que o pastor tem enfrentado a cada dia, que nós líderes temos enfrentado a cada dia, que você, membro, tem enfrentado a cada dia, porque o papel da igreja não é só os líderes, não é só o pastor, mas é a igreja no todo, como disse aqui. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Não era um pequeno grupo de líderes, eram todos que se convertiam. O crescimento numérico é fruto produzido pela boa semeadura do crescimento espiritual. Quando queremos ver uma igreja cheia, nós devemos primeiro se preocupar com o que estamos dando para essa igreja. O que é que nós estamos oferecendo para ela? Para que lá na frente nós possamos ver os frutos. O crescimento espiritual, o crescimento numérico vem do crescimento espiritual que a igreja está recebendo. Se você recebe pouco, você vai dar pouco. Se você recebe muito, você vai dar muito. O crescimento de uma igreja espiritual deve ser maior que o crescimento numérico. Guarde isso no seu pensamento. Em Atos 2:41 diz assim, o anterior que a gente leu, né? Muitos acreditavam na mensagem de Pedro e foram batizados. Naqueles dias, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Alguém fez alguma coisa antes para esse número acontecer. Alguém falou, alguém se expôs, alguém cumpriu com o desafio que Jesus tinha colocado para eles. E quase 3.000 pessoas se converteram com aquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi aos céus. Porque eles continuaram juntos, pregando, anunciando, se juntando, partindo o pão, participando da Santa Ceia, fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, nesse domingo de chuva. Amém? Infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm dado mais atenção para número do que para qualidade daquilo que elas têm recebido. Infelizmente. Infelizmente, vemos muita adesão e pouca conversão. Infelizmente, queremos ver muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Nós cantamos hoje, quebrantado por seu amor. Devemos ter o desejo de vivermos quebrantados na presença de Cristo, exatamente como cantamos essa música no louvor. O que nós vemos hoje é muita religiosidade e pouca espiritualidade verdadeira. Está longe do que vemos aqui no capítulo 2 de Atos. Talvez nós não estamos cumprindo ou vencendo os desafios deixados por Jesus, por questão do medo,
por questão de fracasso espiritual, por questão de uma vida de pouca fé, por questão de uma vida sem ânimo. É preciso acordar toda manhã e dizer: Deus, eu quero ter ânimo para te servir, porque não está sendo fácil. A gente abre a mídia social, as redes sociais, e a gente só se depara com coisas ruins. E aquelas coisas que aparentemente parecem ser boas aos nossos olhos, é puro poder. É gente querendo ser mais do que outro, é gente querendo fama, é gente querendo, sabe, camuflar a verdade. E a gente precisa da misericórdia de Deus para a gente ser forte, para a gente ser firme, para a gente querer vir no culto de manhã, de chuva contínua. A gente tem que querer vencer os desafios, porque senão a gente não vai conseguir. Isso tem que partir do nosso coração. E isso não é religião. Em primeiro lugar, nós temos que sentir o desejo de ter Cristo, de viver Cristo, desde o acordar até o deitar. Precisamos de uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas, e esse é um segundo desafio para nós nesses últimos dias. Uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. E não ame aquele grupo de pessoas que podemos contar com elas todos os domingos para fazer número. Mas, se esse grupo pequeno que está aqui for um grupo que ame a Deus sobre todas as coisas, essa vai ser a igreja protótipo de Atos 2. E é isso que nós desejamos. Uma igreja que tenha compromisso com a palavra, que leia e conheça a Bíblia em sua essência. Precisamos de uma igreja que ore por si mesma e que faça orações pelos outros, aquilo que eu falei no início. Você sentar ao lado do irmão e saber que se precisar da oração dele, ele vai estar pronto. Mandar uma mensagem para ele e ele não escrever lá no WhatsApp: eu vou orar. E colocar a mãozinha lá e ir embora. Sem apertar ali o microfone e: Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu irmão. Nós temos que fazer a nossa parte, não importa como. Se presencial, se online, se no WhatsApp. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que vai fazer o valor para Deus de uma igreja verdadeira. Precisamos de uma igreja que evangelize com entusiasmo e que tenha urgência em salvar os perdidos. Nunca isso foi tão necessário como nos dias de hoje, porque Jesus está às portas. E se a gente não abrir a boca e a gente não falar, como que nós vamos salvar os perdidos? Como que a gente vai salvar os perdidos se a gente gostar, se a gente amar, vir aqui no domingo e estar junto desse grupo pequeno, sem convidar alguém para participar? Esse não é o modelo que Jesus deixou para a gente como igreja. E esse também não é o desafio que Jesus deixou para a gente praticar. O que precisamos hoje não é de mais religião, mas de muito mais conhecimento de Deus. Faz uns 15 dias, 15 ou 20 dias, ou quase um mês, que a gente recebeu um rapaz na nossa casa, o Mateus, e eu vi o quanto aquele menino estava sedento de Deus. Eu não podia falar nada da Bíblia, que ele arregalava os olhos e falava: conta mais, Gil, conta mais, eu quero saber sobre isso. E eu chamei ele para a gente fazer um intensivão, um estudo bíblico profundo sobre a Bíblia. E ele não via a hora de se sentar na mesa para estudar a Bíblia, com sede de conhecimento, com sede de saber, de tirar as dúvidas de uma vida, de uma caminhada com Deus, se o que ele estava fazendo estava certo.
E convidei o Caio para ir junto, e a gente se sentou ali. E passamos umas 4 horas sentada estudando a Bíblia num aprofundamento profundo de várias questões que ele tinha dúvida. E chegou a hora de parar, porque já tinham se passado 4 horas, e eu falei, vamos dar um tempo. E ele falou, já? Mas a gente não estudou nada. Eu falei, mas a gente está 4 horas aqui, estudando a Bíblia. E ele queria. Sede de conhecimento. Hoje, a sede de muitas pessoas é o celular, é conhecimento das mídias, é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo na cidade, é o que está acontecendo nos jogos, aqueles que estão vidrados, né, nos videogames por aí. Isso é um caso seríssimo. Onde está o nosso desejo por conhecimento? Eu tenho muita curiosidade sobre conhecer várias coisas. E eu não nego que eu pesquiso muito no Google. Pesquiso porque eu tenho que saber também. Mas esse não é o conhecimento que está no coração de Deus para a nossa vida espiritual, para trazer o nosso crescimento espiritual. O desejo de Deus é que nós sejamos como Mateus. A pressa de saber se está fazendo certo ou errado, se está conhecendo a Bíblia de uma maneira correta. E ele perguntou, por eu ser cristão, eu terei minha família salva lá no céu? Eu falei, claro que não. Nós não podemos salvar nossa família. Infelizmente, cada um tem que buscar a sua salvação individual. E ele falou, então eu tenho que fazer algo pela minha mãe. A minha mãe me consagrou quando eu era pequeno no centro de Umbanda. E o que é que eu tenho que fazer com isso? E essa consagração, o que interfere na minha vida hoje? Eu falei, hoje mais nada, você é uma nova criatura, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, as coisas velhas ficaram para trás, e você ressurgiu das águas como uma pessoa nova. E o olho dele brilhava muito. E eu acho que Jesus ria lá do céu, olhando para aquela situação. E eu acho que os anjos se regozijavam, olhando para aquela situação. E é esse o desejo de Deus na nossa vida. A nossa maior necessidade hoje não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. Muitas pessoas lotam as igrejas, muitas igrejas estão lotadas de pessoas buscando as bênçãos de Deus. E se esquecem que devem buscar em primeiro lugar o Deus da bênção. Para que se cumpram, para que consigam cumprir com o desafio que Jesus deixou. Se não tivermos o Deus da bênção em primeiro lugar, nunca vamos alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida, de uma maneira correta, de uma maneira que agrade a Deus. Precisamos buscar conhecimento de Deus, mais do que sucesso e prosperidade. E o conhecimento começa estudando a Bíblia, fazendo um devocional pela manhã, fazendo uma oração pela manhã. Porque todas as bênçãos, todas as coisas, Deus já nos deu. O Salmo 35, o Salmo 127, versículo 2, diz que, o finalzinho do versículo 2, diz que aos que Deus ama, Ele dá enquanto dorme. Então não precisa a gente se preocupar com tantas outras coisas. Claro que devemos nos preocupar com a nossa vida. Mas o Salmo 127 diz que aos amados de Deus, Deus dá enquanto dorme. Você está lá dormindo de boa. E Deus está lá preparando a maior bênção de prosperidade.
para a gente. Esse versículo não fala de prosperidade espiritual, está falando de coisas mesmo. Coisas. Meu carro, minha casa, a comida, minhas roupas, meu sapato. Essas coisas básicas. Por quê? Primeiro, temos que cuidar das coisas de Deus. E sucessivamente, Deus cuidará das nossas coisas. O Salmo 35, 27 diz: o Senhor ama a prosperidade do seu povo. Então não é pecado ser próspero. O Salmo 1 e o versículo 2 diz: felizes são as pessoas que se alegram com as leis do Senhor. Se alegre com a sua Bíblia, se alegre com o seu tempo de devocional, se regozije na presença de Deus na hora da oração e você verá as bênçãos te alcançar. Amém? Não aceite fazer parte apenas de número em sua igreja, mas que seja um número que podemos contar com ele. Que você seja um número que eu possa contar com você, que o pastor possa contar com você, que o irmão possa contar com você. Seja parte desse número. Não aceite estar aqui somente para receber as bênçãos de Deus, mas que você seja uma bênção para alguém. Eu gosto daquela frase que Deus disse para, não sei se foi Moisés ou foi Abraão: "Sê tu uma bênção." Ai, como isso soa forte no meu ouvido. Porque quando eu falo isso, eu ouço Deus dizer para mim: seja você uma bênção, Gilza. Você consegue orar por alguém? Tipo, às vezes eu ouço essa frase e Deus perguntando para mim: então ore. Você consegue fazer algo por alguém? Então faça. E aí eu lembro dessa frase: sê tu uma bênção. E isso é muito forte. Porque Deus quer que nós sejamos bênção e não números. O desafio para você é: você está vendo essas cadeiras vazias aí? Esse lugar ocupado dependerá de você, o quanto você está pronto a fazer para o crescimento da sua igreja. Sabe aquele pensamento: hoje eu vou lá. Quantos vão estar no culto? É uma responsabilidade nossa, individual. Não é do pastor, não é do líder, mas é de cada um. Você pode orar pelos líderes. É um desafio deixado também por Jesus. Você pode evangelizar um amigo e convidar ele para vir aos cultos. Você pode ajudar nos eventos. Ultimamente eu tenho percebido muita mobilização dos jovens aqui na igreja. E eles têm ajudado muito. Um pega água, um faz isso, um fica na porta, um corre-corre, assim, deles ajudando. E isso é muito precioso. Mas não é precioso para mim, que estou falando: olha só, eles estão trabalhando, estão me ajudando. Não, gente, isso é precioso para Deus. Eles não estão trabalhando para a gente. Eles estão trabalhando para o Senhor. Cada coisa que a gente fizer aqui dentro não é para os líderes, não é para o pastor, é para o Senhor. E cada coisa que você também fizer lá fora, não é para qualquer pessoa, é para o Senhor. Você pode contribuir com o seu tempo, ou mesmo com o seu bolso, para a formação de líderes e de novos membros. Você pode testemunhar aquilo que já aprendeu na caminhada com Deus. Foi aquilo que o Mateus falou. Eu preciso falar para minha mãe. Eu preciso anunciar que algo novo aconteceu com a minha vida e que aquilo que ela fez comigo lá no passado já não existe mais. E eu preciso falar para ela de uma visão nova. Que Jesus salva, que Jesus transforma e liberta, que ela vive numa religiosidade, e ela precisa sair disso, dar um passo para conhecer Jesus. É assim que se começa a verdadeira igreja, e a igreja que agrada a Cristo. Amém? Que você possa ter absorvido algo nessa manhã
para você mesmo, para o seu crescimento espiritual. Porque o seu crescimento espiritual não vai depender somente do pastor e nem dos líderes. Vai depender de um esforço seu. Amém? De um desejo seu. Começa assim. Graças a Deus que eu fui uma pessoa que conheci Jesus com 12 anos e o pastor que ia lá na minha casa visitar meus pais, falava assim: eu gostaria que todo o pessoal lá da igreja fosse que nem vocês. Crentes, famílias que não dá trabalho para pastor. E isso eu gravei dentro do meu coração. Eu falei, eu era criança, mas eu pensava, quando eu crescer, eu não quero ser um crente que dê trabalho para pastor. E eu nunca entrei em gabinete de pastor. E eu nunca corri para pastor com mimimi. Pastor, eu corro agora, porque o meu marido é pastor. Mas é de uma maneira diferente. Mas eu nunca corri atrás de pastor com mimimi. Porque eu sempre aprendi na essência da palavra. A orar. Eu pedi oração para várias pessoas. E uma pessoa, uma vez que eu pedi oração, e eu acho que eu estava naquele momento de mimimi, e pedi oração por uma causa que eu estava enfrentando, e era muito difícil, o Oscar ainda não era convertido. E ela chegou para mim e falou assim: escuta, você tem joelhos para orar? Eu falei, ué, e não é uma verdade? Acho que eu estou com muito mimimi. Ela falou assim, vai orar por essa causa você. E aí, aquilo foi uma grande lição para a minha vida no começo da minha fé. Eu falei, o quê? Eu vou ficar de mimimi pedindo, mendigando oraçãozinha para um e para outro, para um e para outro? Coloquei bem grande um versículo lá na frente do lugar onde eu orava. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. E nunca mais, a partir daquele momento, eu fiquei com mimimi buscando oração daqui e dali, de um e de outro. Aprende sozinha. A gente aprende. Deus usa o outro para te levantar, para te botar para frente. Eu fiquei com raiva dessa pessoa? De jeito nenhum. Eu queria era abraçar e beijar essa pessoa por ter me ensinado a dobrar os meus joelhos e buscar com Deus para o meu crescimento espiritual. E toda a minha vida cristã foi assim. Amém? Que você possa fazer parte desses versículos, desse versículo 41 e o 42 de Atos 2. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo. Tempo que sabemos que são desafiadores para nós. Obrigada, Deus, porque vivemos o tempo, Pai, de uma igreja que sofre vários desafios para te servir, para te honrar, para cumprir os teus propósitos, assim como diz a tua palavra. E precisamos da tua ajuda, Senhor. Sabemos que o Senhor deixou o Espírito Santo, sabemos que o Senhor deixou a tua palavra que nos anima, e sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que precisamos fazer algo, sabemos que precisamos nos movimentarmos, sabemos que precisamos sair da zona de conforto para crescer. E sabemos que todo crescimento vem alinhado com dor, com sofrimento, Senhor. Mas precisamos enfrentar. Precisamos, Senhor, acreditar que não estamos sozinhos. Precisamos, Senhor, acreditar que o Senhor está juntos e que juntos, Pai, vamos vencer. Precisamos nos fortalecer em Ti e buscar, Senhor, a santidade para um dia podermos Te vermos. Senhor, cuida de cada um aqui que ouviu esta palavra, cuida dos meus irmãos também online que estão ouvindo a Tua palavra. Pai, que o nosso coração possa estar cheios e desejosos de Ti, que possamos nos esforçarmos a cada manhã, Senhor, e que ao deitar, nós possamos, Deus, ter nossa mente conectada com o Senhor, em busca de crescimento espiritual, em busca, Senhor, de ajudar o próximo, em busca, Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a Te amar a ponto de não nos preocuparmos com tantas outras coisas na nossa vida,
mas buscarem primeiro, Senhor, a tua vontade, estarmos aos teus pés. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a crescer e a nos multiplicarmos, e assim honrar e engrandecer o teu nome. Te agradecemos por esse tempo e pedimos uma semana abençoada para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa família. Abençoe cada um aqui que está com a sua família representada aqui, que o Senhor esteja abençoando e crescendo e motivando, Senhor, para estar contigo. Te agradecemos, Deus, por esse tempo e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nos levantando? Que as bênçãos dos céus possam alcançar a sua vida e a sua família. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de vocês no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com vocês agora e para sempre. Amém. O culto está encerrado. Deus abençoe.